Happy Sabbath, everyone, Feliz sábado a todo mundo and happy Sabbath to everyone else around the world that has open Sabbath. e também feliz sábado para aqueles ao redor do mundo que já iniciaram seu sábado. Sorry. Happy Sabbath, everyone. So, I'm just going to give a very brief recap over what we discussed earlier, open Sabbath, Quero recapitular brevemente aquilo que discutimos hoje mais cedo as because of time constraints, I had to rush towards the end. e devido a restrições de So, tempo, I'm just going to give a very, but I won't spend too much time going over that again. é, perdão, a gente tem There were aqui um two main eco. points that I wanted us to see. When the image of the beast is created, Temos aqui um problema técnico, tá? A gente vai dar um tempo para resolver and isso. distinguishing that at a waymark level É, from when it dis- speaks. distinguir isso no And so nível that's de the picture work that we have on the board now. marco e o momento em que ele fala. The image of the beast is set up and it's created A danced imagem da at the Sunday law, besta é levantada e ela é criada é, no, but it gives its loud cry no decreto dominical, mas ela dá o to seu worship itself autoclamor para louvar a si mesmo at the formalization of the message, na formalização da which we mark as the mensagem. loud cry. Chamamos o The autoclamor. second thing A segunda coisa is that the image of the beast is a counterfeit message. é que a imagem da besta Another é symbol uma that we use for the image of the mensagem beast de contrafação. is the false prophet. So if we juxtapose the true prophet and the false prophet, Se a gente justa por o verdadeiro profeta e o falso profeta, we can track the message being unsealed at the Sunday law podemos traçar a mensagem sendo aberta from no these decreto two entities, the dominical third angel and the image of the beast. através dessas duas entidades, o terceiro anjo e a imagem da besta. One, asking you to worship God, Um que pede que você adore a Deus, and the other asking you to worship the beast. e o outro pedindo para Up que until você you're adore a tested besta, até o tempo at the loud cry. em que você é testada no alto clamor. So often we mark two streams at the formalization of the message. Muitas vezes nós marcamos duas correntes na, Another aspect that I no wanted to autoclamor da mensagem. come to grips with at this formalization of the message Outro aspecto que eu queria aclarar nessa formalização da is that mensagem the work of the stones externally, é que a obra das rochas externamente, Michael Moore, AOC, and all Michael that that Moore, symbology represents, AOC e tudo que essa simbologia representa, their work is finished for the Nethinims. o trabalho deles se terminou para os If netineus. they want to be saved, Se eles querem ser salvos, they have to listen to the third angel, terão que escutar, ouvir o us. terceiro anjo, nós. And that's in contrast to the message that's coming from the image of the beast. E isso está em contraste com a mensagem que provém The da imagem gospel da besta. O evangelho and the mystery of iniquity. e o mistério da iniquidade. Two messages that are now going to run parallel to decide who gets to have the Nethinims. Duas mensagens correndo em paralelo em concorrência de quem alcançará os The third netineus. aspect that I wanted to draw out from understanding the work of the image of the beast Terceiro aspecto que queria ressaltar com respeito à imagem da besta is how it's created. é como ela é criada. And when we went to, or when I referenced a sermon by A.T. Jones, Quando eu fiz referência a um sermão he de A.T. makes the Jones, point that it's how the essence of the United States is interpreted ele
ressalta o ponto que é sobre como a essência dos Estados Unidos é is what forms the interpretada, character of the image of the é beast. aquilo que forma o caráter da imagem da besta, Its ideology. a sua ideologia. So we can see that image standing at the Sunday law Então, podemos ver essa imagem erguida no decreto once that dominical, ideology is cemented. uma vez que essa ideologia é fundamentada And it's ou this firmada. tension between how interpretation is going to be done. E há uma tensão sobre a questão de como interpretação é feita. The fourth and final aspect that I wanted to draw from that, O quarto aspecto final que eu queria tirar in the disso, context of how the image of the beast is created, no contexto sobre como a imagem da besta é was criada, considering the time period between Panium and the Sunday law. nós consideramos o período entre So I've redrawn those lines reflecting the 144,000 priests and Levites as entre, fractals. eu acho que tempo do fim esse decreto dominical. Eu tracei aqui as três linhas, 144 mil sacerdotes e levitas como fractais, just so that we mentally have a picture of exactly what I'm referring to. só para a gente ter uma ideia, uma So in this ideia time visual. period, between Panium Então, nesse período entre Paneion e and the Sunday law, decreto dominical, we have an increase of knowledge and a formalization. temos um aumento de conhecimento e uma This is formalização. the harvest of the Levites. Essa é a colheita dos And we levitas. know from Jacob's time of trouble on the line of the 144,000 E nós sabemos do tempo de angústia de Jacó, na linha dos 144 mil, that we can mark a death decree at Concord. que nós podemos marcar um decreto de morte em Concórdia. So it was my suggestion Então, foi a minha sugestão that how the judicial branch interprets law que a maneira como o ramo judiciário interpreta a precedent lei, o in precedentes, June 24, 2022, no 24 de junho de 2022, establishes a death decree for women. aquilo estabelece um decreto de morte para mulheres. So I hope that's a bit clearer and what I was doing towards the end of that study. Espero que tenha ficado mais claro o que eu estava fazendo no final do estudo. So we'll move on to the next topic. Então, vamos avançar ao próximo tópico. And what we aim to address in this presentation E o meu objetivo que eu quero abordar nessa apresentação is who creates the image of the beast. é quem cria a imagem da besta. So alongside the rise of the image of the beast, Então, junto com a is the ascensão da dragon, imagem da the besta, seventh kingdom of Bible prophecy. está o dragão, o sétimo reino da Their profecia stories run bíblica. parallel, As suas histórias correm and correm one em of the paralelo. components that we identify as happening at the Sunday law is the death of democracy. E um dos componentes que nós marcamos junto ao In decreto other words, the dominical é a breaking of morte those da horns of the democracia. lamb-like beast. Ou seja, em outras palavras, esses chifres So I want to da take a besta bit of semelhante a time cordeiros sendo considering quebrados. how democracies die in modern society. Então, quero tomar um tempo para considerar como a democracia morre na sociedade moderna. Who plays a role in that death? Quem desempenha um papel nesse contexto? So when we think of Alpha and Omega, Quando nós pensamos em alfa e ômega, we know that that's a piece of methodology where the beginning sabemos que isso é um pedaço de can give us information about the end, informação que, quando nós estamos no but we fim, recognize that as podemos much as we can tirar overlay daí lines on top of each informação sobre other, o fim. Mas também sabemos que colocar linhas em cima de outras where we linhas, put the alpha on top and the omega at the bottom, onde colocamos o alfa em cima e o ômega there's embaixo, still a line of progression that's happening.
Ainda assim, ocorre uma linha de progressão So que what está em you see at the andamento. end is not going to perfectly reflect what you see at the beginning. Então, aquilo que você vê no fim não representa perfeitamente aquilo que está no começo, Because of this principle of progression. devido ao princípio da progressão. So I want to take us to when democracies were being founded across Europe and the United States. Então, quero levar vocês ao período em que democracias foram fundadas na Europa e nos Estados Unidos, where humanity was coming out of a period of monarchies. onde a humanidade estava saindo de um período de monarquias. Today, we have a system of government Hoje where nós in temos um established sistema de democracies, governo onde democracias estabelecidas there are stronger institutions with presidents or prime ministers. são instituições fortes, com presidentes ou So primeiros-ministros. the death of democracy won't look exactly like its birth. Então, a morte da democracia não se parecerá exatamente como o seu nascimento, As a contrast. como contraste. But at a principle level, I'm hoping that's what we can draw out when we do look at that history. Mas, num nível de princípio, quero que possamos tirar isso da lição, essa So lição what da we're going história. to go through, I found really fascinating when we consider democracies Então, o que me pareceu muito fascinante ao considerar democracias and the role that conservative parties in particular played e o papel que partidos conservadores, em particular, in the desempenharam process of bringing democracy to the world. no processo de levar a democracia ao mundo. Often we think of democracy as developing because of social movements, Muitas vezes pensamos em democracias como algo em desenvolvimento por causa de movimentos sociais, the rise of the middle class, a ascensão da classe média, economic changes. eh, But there's another crucial factor that has helped shape and establish mudanças democracies econômicas, throughout modern history. mas a outra mudança que ocorreu, que o ajudou a moldar democracias ao longo da história. And that's conservative political parties. E isso é partidos conservadores, partidos So if we políticos think what conservadores. makes democracies stable, Então, se pensarmos em que torna uma democracia estável, we know that they're not inevitable. sabemos que não são inevitáveis. History shows us that political systems can and do break down. A história nos ensina, nos mostra que sistemas políticos podem e, de fato, quebram, which often podem leads quebrar e, to de fato, authoritarians quebram, or undemocratic regimes. que muitas vezes, frequentemente, leva a regimes não democráticos ou autoritários. So throughout the 19th and 20th century, Então, durante o século a wave of 90 e 20, democratization swept through Europe. uma onda de democratização passou Some of them ended por up cima de stable Europa. democracies. Algumas delas se tornaram democracias estáveis. Some developed strong, robust systems. Outros desenvolveram sistemas fortes e And some robustos. broke down and reversed. E outros quebraram e se reverteram. At the time, conservatives were faced with a dilemma. E naquele tempo, os conservadores foram confrontados com um Who were the dilema. conservatives at that point in time? Quem são os conservadores naquela altura de tempo? Thinking at the core definition of what a conservative is. Se considerarmos a definição mais básica sobre o que é um conservador. It was your monarchs, Isso eram your seus elites, your aristocrats, monarcas, suas elites e your landowners, aristocratas, os donos de terra. and they had so much to lose because of democracies. E eles tinham tanto a perder por conta das democracias. And so when people are shouting,
let's have voting, let's democratize, Então, quando as pessoas estão clamando, queremos voto, queremos democratizar, a lot of them resisted. muitos deles resistem. And in a lot of the cases, they were the primary defenders E em muitos casos foram eles os defensores primários of established hierarchies and social orders. das hierarquias estabelecidas sociais e da ordem social. However, in other circumstances, Portanto, em outras circunstâncias, in countries like the United Kingdom, em países como o Reino Unido, these same conservative parties, over esse- time, esses mesmos partidos conservadores, ao longo do tempo, became essential in ensuring that democracy survived. se tornaram essenciais para garantir a sobrevivência da democracia, As some of them recognized that the best way to hold on to power sendo que alguns deles reconheceram que a melhor maneira de se apegar ao was to poder reluctantly accept these new norms. era aceitar as novas normas de forma relutante. So when we look at history, we can show, and I hope demonstrate, Então, quando nós observamos história, podemos mostrar e espero também demonstrar that often conservative parties have acted as gatekeepers of democracy. que muitas vezes partidos conservadores têm agido como guardiões da democracia. And often they were reluctant defenders of those democratic institutions. E muitas vezes sendo defensores relutantes dessas instituições As democráticas, they wanted to protect their own interests. querendo proteger os seus próprios interesses. So there's two roads that a country can go down. Então, há dois caminhos pelo qual um país pode A settled democratization uma democratização fundada or unsettled, ou uma in your settled democratization, deixa eu ver uma tradução melhor aqui. countries like Britain Países como a Britânia experience this more gradual, stable transition towards democracy. elas experimentam uma transição mais estável à democracia. As the conservative parties in Britain Os partidos conservadores na were Britânia able to absorb the rising tide of demands foram capazes de absorver a crescente and onda de participate in the demandas process of democratizing e Britain, conseguiram, assim, participar no processo de democratização do país, which helped to create this more enduring democratic system. que acabou formando um sistema mais duradouro, On democrático. the other hand, É, you had countries no like outro Germany, lado, você tem países como a Alemanha, where democratization took an unsettled path. onde a democratização aconteceu de uma forma where often there were lots of setbacks and ultimately a failure of the Conservative Party. não estabelecida, onde muitas vezes These parties were weak, a fragmented, democratização and so dependia they da didn't act as a stabilizing derrota ou force. falha de um partido e a vitória de outro, Which ultimately gave reason to the collapse of democracy in Germany. e, e, por última instância, isso levou So ao we're colapso da going to go democracia na through Alemanha. a bit of history Podemos and keeping in olhar para a mind história, this question: tendo em mente essa questão. how do conservative parties act as gatekeepers of democracy? Como é que partidos conservadores agem como guardiões da democracia? So first, we're going to go through how it should work.
Então, primeiramente, vamos olhar para como deveria ser, in the funcionar, case of Britain, no caso da Bretanha, and then after that, we'll contrast it with what happened in Germany under the Weimar Republic. e em seguida iremos contrastar com o que ocorreu na Alemanha durante o período da República de Weimar. Conceptually, when we think of these stabilizing and destabilizing forces, De uma maneira conceitual, quando pensamos nessas forças estabilizantes e it's my desestabilizantes, hope that we can see through this thread é a minha esperança que consigamos ver através desse fio how these conservative parties acted as stabilizing forces. como esses partidos conservadores têm agido como forças estabilizadoras. So, in considering Britain, Ao considerarmos a Bretanha, the 19th and 20th century were a time when they were becoming democratized. século XIX e XX foram as épocas onde eles foram And your Tories democratizados, or your conservatives e os Tories, os conservadores, and your conservative party played a really pivotal role in shaping what democracy was going to look like in Great Britain. desempenharam um papel crucial para moldar aquilo que se tornaria a And a big reason for Grã-Bretanha this democratizada. E uma is grande because razão they por isso organized well, é que eles eram muito bem they organizados strategically adapted to the calls for reform, e se adaptaram estrategicamente para a demanda de reformas by mobilizing voters ao mobilizarem and eleitores reaching through different approaches of how to participate in mass politics. e alcançando caminhos, sujeitos diferentes de como fazer política para as massas. The three critical strategies that they used As três estratégias críticas que eles usaram is they formed what was called the Primrose League. foi formar aquilo que é chamado a Liga de Primrose. League? Primrose. Prímula. It's just the word primrose. Yeah. They mobilized voters A Liga das Prímulas. Eles mobilizaram and they adapted to the demands of the eleitores day. e se adaptaram às demandas daqueles dias. And so each of these factors highlighted how conservative elites in Britain, at least, E todos esses fatores ressaltam como conservadores na Bretanha, pelo menos, ended up creating this stable, cohesive political force that promoted democratic stability. acabaram firmando e formando essa força política estável, So this Primrose League democrática. Essa Liga das Prímulas was conservative party, cortou um pouco, mas algo do Partido Conservador. one of their most significant organizational innovations that started in 1833. Uma das, 1883, sorry. uma das suas mudanças organizatórias mais significantes This começou em tool that they 1800 e used became vital for mobilizing support 1833. Essa ferramenta que eles usaram se tornou vital para mobilizar apoio across different social classes. através das várias classes They blended sociais. politics with social events, Eles juntaram política com eventos and so sociais. initially it's intended on being this exclusive fraternal society, Então, inicialmente, a ideia era ser aquela sociedade but over política time it opens its fraternal, doors to men, women, and people from lower social classes. mas ao longo do tempo começaram a se abrir para outras classes sociais, homens, mulheres e etc.
So, as I said, it's founded in 1833. Então, como eu disse, ela foi fundada em 1833, because the conservative leaders needed a way to engage with voters. porque os líderes conservadores precisavam de um meio para interagir com os eleitores. And this is how they decided they were going to fill this gap. E foi assim que decidiram preencher essa lacuna. This Primrose League was organized into local branches across the country. Essa Liga das Prímulas foi organizada em eh, filiais regionais no país todo. It was a society that had ritual symbols to try and foster loyalty. Foi uma sociedade que tem seus rituais e símbolos, tudo isso para promover algo como a lealdade. And at the time, it was strange because they included women in this process. E naquela época era algo estranho, porque eles incluíam as And by mulheres nesse doing that, they processo. gained a large base of women supporters. E fazendo isso, ganharam uma ampla base de apoio entre as mulheres. So this is established, and now they're going to go out into the field to try and get voters. Então, uma vez que isso é estabelecido, saem para o campo para conseguir apoio What today we eleitoral. would call as grassroots mobilization. Que hoje nós chamaríamos de mobilizar desde as bases. By having o- picnics, social football games, and met people where they were. Organizando piqueniques e partidos de futebol, encontrando com as pessoas And this saw a onde elas quantifiable se impact on encontravam. elections, Isso acabou tendo o seu impacto nas eleições, as people were willing to vote for these same people sendo que as who pessoas not long acabaram ago held the power in society undemocratically. se viram dispostas a votar justamente naquelas pessoas que pouco tempo antes ainda estavam segurando o poder I'm going to read na some sociedade. quote, but you don't have it. Vou ler uma citação que vocês não têm. It says, the Conservative Party's leaders understood Os líderes dos partidos conservadores that for entenderam the party to thrive in an era of expanding suffrage, que para garantir o crescimento de um partido numa época they de needed to sufrágio, adapt to the realities of mass politics. precisavam se adaptar à realidade da política em massa, Unlike a lot of the other countries in Europe diferente de tantos outros países who europeus, just resisted suffrage from day one. que simplesmente se opuseram, resistiram ao sufrágio desde o começo do So primeiro dia. just recapping this timeline before we go into what happened in Germany. Então, apenas para recapitular essa linha, antes da gente passar para a história da Alemanha, In 1883, you have the Primrose League formed. em 1883 é formada a In Liga das 1884 up Prímulas, until 1887, 1884 a 1887, it expanded to include women and other marginalized groups. ela acabou incluindo mulheres e outros grupos marginalizados, which was new for a country at that time. que era algo novo, uma novidade para países naquele tempo. Remembering that this is a conservative party. E lembrem-se, considerem que isso é um partido conservador. In 1888, Em 1888, they established what were called wardens to oversee voter registration, canvassing, eles organizaram aquilo que seria como encarregados, né, supervisores para organizar registro de eleitores e esse tipo which de ultimately coisas, strengthened que acabou their fortalecendo work at a grassroots level. o trabalho no nível
básico. And so once you get to the 1900s, Então, uma vez que você chega aos anos 1900, the Conservative Party had established itself o Partido Conservador havia se estabelecido as embedded in society, as a strong party. como um partido bastante bem fundado na sociedade. Reading quote 1 in your references and quotes, Vamos ler agora a primeira citação. I'll read it in full. Eu vou ler na íntegra. Says the British Conservative Party's survival in an era of mass democracy was not a passive occurrence, but the result of deliberate strategic choices to engage a broader constituency. A sobrevivência do Partido Conservador Britânico em uma era de democracia de massas não foi uma ocorrência passiva, mas o resultado de escolhas deliberadas e estratégicas para envolver um eleitorado mais amplo. Sorry, my translator is just looking for a quote. Só esperar a tradução. So, what this is telling us Então, o que isso nos diz is that the Conservative Party was willing to integrate into these new social forces. é que o Partido Conservador estava disposto a se integrar nessas forças And this políticas was novas. important because it reduced the appeal Isso foi importante porque acabou reduzindo o apelo of radicalism, ao where democracy à could radicalização, thrive and fostered a environment onde democracia podia então crescer e florescer num ambiente, where democracy could thrive. acabou fornecendo um And ambiente effectively onde a transformed democracia itself podia from holding on to power to crescer. finding a different means to hold on to power. Então passaram de se apegarem ao poder para um outro meio de como segurar o poder. We'll quickly explore what happened to Germany under the Weimar Republic. Então vamos brevemente entender aqui o que aconteceu which na existed from Alemanha 1919 to 1933, durante a República de Weimar, que existiu durante o tempo de and gives 1919 us a a warning of what happened 1933. E isso serve como advertência when your para conservative parties are internally weak. a gente ver o que acontece quando partidos And don't conservadores provide stability são fracos e não and are promovem fragmented, estabilidade e são and fragmentados they cannot contain or moderate radicals. e não conseguindo conter e moderar os radicais. The Conservative Party at the time O Partido Conservador naquele tempo was called, era chamado, and I'm going to try and say this, and I know it's wrong, vou tentar falar, sei que eu vou falar errado, Deutsche National Volkspartei. de Deutsche Nationale Volkspartei. In short, the DNVP. Abreviado We can remember the DNVP, DNVP. Deutsche But Nationale it was Volkspartei. this party that caused so much havoc in its destabilization Mas foi esse partido que causou tanto caos quando se encontrou desestabilizada. of the Weimar Republic. Quando a República It was de Weimar established se in desestabilizou. 1918, Ela foi desestabilizada, when ela foi the German Empire had collapsed, formada, eu acho, em 1918, quando o Império Alemão havia colapsado, at the end of World War I. no final da Primeira Guerra Mundial. And so there's this shift to the Weimar Republic as democracy is being championed across Europe. Então, há essa mudança abrupta para a República de Weimar,
quan- enquanto but acontecem immediately essas faced mudanças na challenges. Europa, mas imediatamente encarou The desafios. DNVP O partido DNVP inherited the loyalty of your old aristocracy, your military, herdeu a lealdade da antiga aristocracia, dos militares, who just were strongly opposed to democracy que fundamentally. apenas eram fortemente opostas à Where, democracia, unlike your British Conservative Party, bem diferente do Partido Conservador Britânico, which embraced democracy to protect their own interests, que abraçou democracia para proteger os seus próprios interesses. the DNVP was just deeply divided from the beginning. O DNVP, desde os inícios, era profundamente dividido. So there's this internal weakness Então, há uma fraqueza interna organizationally no where ponto de it vista wavers organizatório, between fundamental nationalism onde estão divididos entre nacionalismo fundamental and being pragmatic, e sendo pragmáticos, where there's various disputes that are happening internal to the party, e há muitas disputas que ocorrem internamente no partido, which led to just this chronic instability. que acabou causando essa instabilidade crônica. Some factions sought to moderate the radicals, Algumas facções tentaram while moderar, other factions just had no interest in moderating them, os radicais, sendo que outras facções não tinham nenhum interesse em moderá-los. bought into the conspiracies of the day, E acabaram acreditando nas teorias and conspiratórias daqueles inevitably dias, destabilizes the whole regime. e isso acabou, consequentemente, desestabilizando o regime todo. From 1924 A partir de 1924 up until 1928, até 1928, there's a brief period in which the DNVP existe um período breve em onde o DNVP is going through its golden age. está passando por sua era dourada. Germany enjoyed relative stability. A Alemanha estava gozando de estabilidade relativa. They demonstrated that they were willing to work with other parties. Conseguiam demonstrar que estavam dispostos a trabalhar ou colaborar com outros partidos. However, Entretanto, this period was short-lived esse período era curto, because it was so fragile as a party. sendo que eles eram tão frágeis como partido. The party's moderates struggled to keep out the extremists. Os moderados do partido tinham problemas em And then manter longe os extremistas. And then you get to 1928 to 1930, E logo você chega ao período de 1928 a 1930, where things begin to unravel onde as coisas começam a se desenrolar. because now they're going to shift their allegiance Porque agora vão transitar a sua to lealdade a man named Alfred Hugenberg, a um homem com o nome de Alfred who Hugenberg, was a radical nationalist. que era um nacionalista radical. And he steers the party far right. E ele leva o partido para longe, Under para a his extrema-direita. Sob a sua all moderate liderança, voices were pushed out, mais vozes moderadas foram expulsadas, as he sought to purify the party. conforme ele tentava Reading the purificar o second partido. quote E vamos ler a segunda citação. says, Hugenberg's tenure
created a platform for extremism that not only splintered the DNVP, but also made the party an active force against democracy itself. O mandato de Hugenberg criou uma plataforma para o extremismo que não apenas fragmentou o DNVP, mas também transformou o partido em uma força ativa contra a própria democracia. And so the party started to fragment. E assim o partido começou a se fragmentar, As moderates started to leave, conforme que moderados, if they quando weren't começavam a already kicked sair, out. saíram ou As a result, foram expulsos. E como resultado, any organizational cohesion that existed qualquer coerção ou collapsed and the party became polarized. que existia acabou colapsando e o partido acabou This se radicalization polarizando. of the DNVP Essa radicalização do DNVP coincided with a broader decline in general coincidiu com o declínio geral in the legitimacy of the Weimar Republic. em termos da legitimidade da República de Weimar, its government. do seu governo. And so, as Hugenberg's leadership Então, sob a liderança de Hugenberg, takes the party in a specific direction, ele leva o partido numa he's direção now going to form específica alliances with extremists. e assim ele começa a formar alianças com extremistas. At that time, Naquele tempo, it was with the Nazi Party. isso foi com o Partido Nazista. And this partnership between your traditional conservatives E essa parceria entre conservadores tradicionais, the DNVP, o DNVP, and your radical nationalists, e os nacionalistas radicais, your Nazis, os nazistas, proved to be this vital blow that kicked the Weimar Republic off the edge. acabou sendo esse golpe final que acabou empurrando a República de Weimar This morning, além Elder do Parminder discussed abismo. Essa manhã, a Ancião Parminder discutiu the concerns of the people are the economy. as preocupações das pessoas para com a economia. Time and time again in history, Tempo após tempo na história, economic cries have been the most fertile ground clamores pela economia têm sido um solo fértil for populists to rise up. para o crescimento de Whether it's the populistas, Great Depression in the 1930s sendo isso a Grande Depressão dos or it's the Great 1930 Recession after 2008. ou a Grande Recessão após 2008. The economy is the top concern of people A economia é a grande preocupação das pessoas, do and povo, populists know which buttons to press. e os populistas sabem quais botões So in apertar. 1929, Então, em the 1929, Great Depression occurs. ocorre a Grande Depressão. Germany is politically unstable. A Alemanha está instável politicamente That radicalization of the DNVP e aquela radicalização da DNVP intensified, acabou se and intensificando. populism and political extremism E populismo e extremismo político just became more ingrained in the psyche of the people. acabaram achando lugar, entrando na As consciência das Hugenberg pessoas, capitalized on this crisis. conforme que Hugenberg tirava lucro dessa crise. The DNVP's radicalization A radicalização da DNVP weakened the traditional conservative bloc to the point enfraqueceu o bloco conservador ao ponto que
where it could no longer keep out extremists. não conseguia mais manter-se isolados de extremistas. And so by 1931, Então, chegando em when 1931, the DNVP officially quando o DNVP oficialmente forms this alliance with Hitler's Nationalist Socialist Germany's Workers' Party, quando ele oficialmente forma aliança com o the partido NSDAP. NCDAP, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da So Alemanha. in 1931, Em 1931, the DNVP enters into this alliance a DNVP entra nessa with Hitler's aliança, party. essa coalizão, né, com o partido de And it's Hitler. their belief E a crença deles é that it could control and use the Nazis que conseguiriam controlar e usar os to nazistas further its own agenda, para avançar a sua própria agenda. is what came back and bit itself. E isso acabou se saindo And this pela culatra. miscalculation E esse proved chaotic. cálculo equivocado I'm going se to read quote number provou a ser caótico. Vou ler a próxima citação. The author says, the O autor disintegration of diz: Germany's conservative party signaled the death knell of the Weimar Republic, as democracy was left defenseless against the rising tide of extremism. A desintegração do Partido Conservador da Alemanha sinalizou a morte da República de Weimar, pois a democracia ficou indefesa contra a crescente onda de extremismo. So in these two histories, Então, nessas duas histórias, we have two situations temos duas situações where conservative parties either decided onde partidos conservadores decidiram to ou maintain their power by playing along, manter o seu poder, aceitando as or regras do they thought jogo, they could maintain power ou pensando que poderiam se by working with extremists. apegar ao poder fazendo aliança com And this phenomena extremistas. can be demonstrated E esse fenômeno pode ser demonstrado throughout Europe, pela Europa toda, whether it's Sweden, Denmark, or Belgium, seja na Suécia, na Bélgica, which had strong Dinamarca, conservative parties, que tinham os seus partidos conservadores fortes, or Spain, Italy, and as we saw, Germany, ou Espanha, Itália e, como vimos também na Alemanha, who had weak conservative parties. que tinham partidos And in conservadores each of those fracos. countries, Em cada um desses países, authoritarians rose up. os autoritários acabam So se levantando. there's two ways in which these conservative parties Então, há duas maneiras como esses partidos conservadores can contribute to democracy's stability. podem contribuir para a estabilidade democrática, The da first democracia. Sendo a primeira, is by blocking radical factions seria repelir impedir facções radicais. and the second E a segunda was by institutionalizing the electoral success. institucionalizando o sucesso eleitoral, Working with the institutions. ou seja, trabalhar com as Remember, this instituições. is how democracies were born, Lembre-se, aqui vemos o nascimento das not democracias, necessarily how they die. não assim necessariamente como morrem. So I want to go to today Então, quero pular para hoje and look at the Republican Party in America specifically. e quero olhar para o Partido Republicano nos Estados Unidos especificamente. In discussing democracy's death, E ao discutirmos a morte da democracia that we expect at the Sunday law. que nós esperamos no decreto dominical. When we think of the big authoritarians of the past,
Quando pensamos nos autoritários, grandes autoritários do passado, one of those big names is Mussolini. dos grandes nomes é Mussolini. And often, history has been painted as a way E muitas vezes a história tem where he marched into Rome, retratado uma imagem como ele entrando na had this Roma great insurrection, e causou uma grande insurreição and stole power. e But the roubou esse reality poder. Mas a realidade is that he used the systems of the day foi que ele utilizou o sistema daquele dia, to daqueles legally get into tempos, power. para entrar legalmente ao poder. Whether it's Adolf Hitler, Sendo isso Adolf Hitler, Mussolini, Mussolini, or Hugo Chavez in Venezuela, o Hugo Chávez na Venezuela, Hugo Chavez in Hugo Venezuela. Chávez na Venezuela. Each of these dictators or authoritarians Cada desses ditadores ou autoritários were legitimized by their respective parties foram legitimizados através dos seus partidos respectivos, instead of being kept out. ao invés de terem And the sido result mantidos is the longe. story we see in history. E o resultado é a história que nós observamos na história. So the key to strong political gatekeeping Então, a chave para guardiões fortes, is democráticos, isolating and rejecting your radicals, isolar e rejeitar os radicais, or when necessary, ou, quando necessário, making alliances with those you don't agree with, fazer aliança com aqueles com que você não concorda, as we've seen time and time again como vimos vez in tras vez France, na França, where parties who aren't in sync onde partidos que não são alinhados agreed to come into concord concordarem a to keep chegar out num radicals acordo like Le Pen. para manter ou excluir radicais como Marine I'll Le read Pen. quote 7. Vou ler a sétima citação, In fact, I'll summarize it. We won't read it. vou resumir. In essence, it's pointing out that often the Em- rise of authoritarians Aí menciona que a ascensão de autoritários doesn't happen because of illegal means. não acontece necessariamente por meios ilegais. Often the keys are just handed to them. Muitas vezes as chaves são entregues a eles. I'll read quote number 8 Vou ler a oitava citação. and I'll cut it up into small bits. Eu vou dividir em porções. The Weimar political system had been founded in 1919 O by a sistema, pro-democratic coalition, but beginning in 1930, with the German economy reeling, the center-right fell prey to infighting and the communists and Nazis grew in popularity. o sistema político de Weimar foi fundado em 1919 por uma coalizão pró-democrática de católicos, liberais e social-democratas. No entanto, a partir de 1930, com a economia alemã em crise, a centro-direita foi vítima de brigas internas e os comunistas e nazistas ganharam popularidade. And so now when we consider what gatekeeping looks like today, Então, quando nós consideramos com que se parece esses guardiões America da has seen democracia its hoje, own story a América tem tido a sua própria of the história crucial role political parties no papel crucial dos partidos in políticos, gatekeeping, no seu papel de where serem they acted as guardiões. filters for unfit people
eles têm agido como filtros para contra pessoas from gaining political power. despreparadas de qualquer de mantê-los When longe do poder America was político. founded, Então, quando a América foi fundada, Alexander Hamilton Alexander Hamilton, wrote in the Federalist Papers, ele escreveu na revista history Federalista, will teach us a história nos ensinará that of those men who have overturned the liberties of republics, que entre aqueles homens que derrubaram as the great liberdades number das have begun repúblicas, their career grande parte tem by paying an começou obsequious court to the people. começou a By, sua I'll paraphrase that, perdão, a sua by trying to pull on the heartstrings of the people. tentando apelar, Which led né, to tyrants rising up. os pontos fracos, né, das Tyrants. pessoas, e isso levou à ascensão So, de in tiranos. Alexander Hamilton's mind, Então, na mente de he had to think of a Alexander way to Hamilton, keep these radicals out. havia algumas maneiras de manter radicais por A fora. screening device of some sort. Mecanismo de We have revistamento, different de views certa of the forma. Electoral College, Temos o uso do colégio eleitoral, how it's not really democratic, não é bem democrático, or that it doesn't reflect the will of the people. e ouvimos que ele não reflete But a originally, vontade do povo, one of the core elements of the Electoral College mas um dos elementos-chave do colégio eleitoral was to have this indirect election system era ter um sistema eleitoral that reflected Hamilton's indireto thinking que refletia os to pensamentos keep de out Hamilton radicals. para manter longe radicais. He had a very suspicious view of people, Ele tinha uma visão muito suspeitosa de pessoas, knowing that people are emotional, sabendo que pessoas eram often buy into emocionais the ideas of populists, e muitas vezes aceitando essas ideias, né, de In his mind, populistas. he thought, I'm not going to leave it to chance E na mente dele, ele dizia for que a eu não vou tyrant or deixar, a demagogue to rise up. eu não vou deixar a sorte, né, para esperar the que um Electoral College, demagogo, um tirano, não se at the time, levante. Então, o was colégio eleitoral, naquele was a group tempo, of men era um grupo de homens who were politicians, que eram políticos, who knew how politics worked, sabiam como funcionava a política, who could decide if this person que eles podiam decidir se a tal should pessoa really be president. realmente deveria ser Over presidente. time, of course, Ao longo do tempo, obviamente, political parties rose up partidos políticos se erguiam, because of James Madison, ergueram, por causa de James Jefferson, Madison, and they took on Jefferson, this role of gatekeeping. e eles assumiram esse papel de serem guardiões. Eventually evolving into what we have today. Eventualmente desenvolvendo para For a aquilo que long nós time, temos hoje. before you had your primaries, Então, bem antes da época das your primárias, caucuses, i.e., like what we saw in July, aquilo que observamos em julho, weren't voted by the people. eu It acho was que decided by a group of men eu acho que a in a nomeação room não foi eleito pelo as they povo, mas discussed the por merits. grupo de homens Of the different candidates.
que discutiram os méritos dos diversos candidatos. Over time, E ao people longo do began to tempo, recognize as pessoas começaram a reconhecer that this wasn't really democratic que aquilo não era bem democrático, because the people didn't have a say. porque as pessoas não tinham, o povo não tinha So nenhuma they had to palavra. reform. Então precisaram And over reformar. time, E ao longo do tempo, across different states, nos diversos voters diferentes in those estados, states os started eleitores voting for who they thought should represent the party. naqueles estados começaram a votar por aqueles que eles achavam deveriam So the representar political o parties partido. Então, os partidos políticos couldn't act as gatekeepers anymore já não tinham como agir como guardiões, formally. formalmente. But as it is today, Mas, there's what's called como an é invisible hoje, primary, eh, existe where aquilo before a que candidate even gets to the primary, as primárias invisíveis, eu acho. Então, your antes de um candidato party elites chegar às primárias, os líderes do seu decide who partido they're going to back. vão decidir quem irão And so apoiar. often, Então, you'll get frequentemente, people like Mitch McConnell, você terá pessoas como Mitch McConnell, Lindsey Graham, o Lindsey Graham, at the time Paul Ryan, naquela época era o Paul Ryan, endorse a candidate. que acabam endossando um And that determinado adds a candidato. ton of weight E isso acrescenta as to grande how well peso a candidate is going to do na questão de qual será o in the desempenho primaries across the country. um certo determinado candidato durante as In primárias no 2016, país. Em and more 2016, so in 2024, e muito mais ainda em 2024, Republicans had a choice. os republicanos tiveram uma Are they escolha. going to keep this extremist out, Será que vão manter por fora esse or are they going to extremista? form an alliance with the Nazi party? Ou será que iriam formar uma aliança com I o say that's Partido symbolic. Nazista? Isso eu digo de forma simbólica. And you have your never Trumpers E você tem os nunca who trumpistas tried to resist, que tentaram resistir, but it didn't take hold. mas isso não acabou não dando And certo. instead, Em lugar disso, by the time you get to July 2024, quando você chega em julho de the Republican Party 2024, o Partido ideologically Republicano, ideologicamente, has been completely transformed. tem sido transformado And completamente they don't play the role that they were supposed to e já não desempenha mais o papel que deveriam in desempenhar, gatekeeping sendo and guardiões ensuring that Trump doesn't get on that ticket. para assegurar que Trump não conseguisse entrar When we na chapa. discussed conservative parties Quando nós discutimos partidos at democracy's founding, conservadores na fundação das what democracias, were they conserving? o que estavam conservando? Emma, Emma, I think they were trying to conserve the status quo eu acho que queriam manter o status of how the quo, country was conservar run. so a Emma maneira said como they tried o to país preserve estava sendo governado. the status quo, Tentaram manter o and the status quo, status quo e o status quo was that it was a monarchy. era que aquilo era uma monarquia. So they tried to reserve the established hierarchies. Tentaram manter as hierarquias estabelecidas. And so today, Então, when we're hoje, discussing the death of democracy, quando discutimos a morte and we das think of the role democracias that the conservatives should have played,
E quando nós pensamos no papel que os What are they conservadores conserving, deveriam Barbara? ter desempenhado, quais são o que estão conservando hoje? Acho que é isso. Anyone else? Raquel says the same, Raquel diz o mesmo, except this time it's not monarchies. só que essa vez não são as Today it's a monarquias. patriarchal, hierarchical status quo. Hoje é um status quo hierárquico e It's patriarcal. two and the same, really. São duas coisas e Patriarchy a at the mesma coisa ao beginning mesmo tempo. and Patriarcado no patriarchy at começo the end. e patriarcado no fim. So when Elder Parminder says Então, quando a anciã Parminda diz that a woman could never win the 2024 election que uma mulher não tinha como nunca tinha como ganhar a because eleição, what we're discussing porque aquilo que nós is democracy's discutimos death, é a morte da democracia, then we know that conservatives então sabemos que are going to conservadores conserve the status quo iriam as they conservar mobilize o voters status quo ao mobilizarem to establish that eleitores order. para estabelecer aquela ordem. So as we wrap up E concluindo, and we think of the image of the beast, e considerando a imagem da besta, when it is made, quando ela foi how it criada, is made, como ela é feita, it's my suggestion a minha sugestão is that who makes it é que quem a forma is the Republican Party é o Partido because of the Republicano, role that the Conservative Party por causa do papel que o Partido was supposed to Republicano do. era para ter And so ou who are desempenhar. those that cry for a Sunday law? Então, quem são aqueles que pedem ou At that clamam point, por um decreto who asks dominical for it? naquele tempo, naquele Is it momento? everyone? Quem pede? Todo mundo? Who is it? Quem é? It's your staunch Conservative Party members. São os membros dos By the mais time you get to November, conservadores do partido. Chegando em novembro, an election that's opened up to everyone. há uma eleição que é transparente para todo mundo, So the mere ou fact acessível para todo mundo. Então, o mero fato that you have undecided voters que você tem eleitores indecisos who vote Republican que acabam votando para shows you that republicanos, they aren't creating the image of the beast. te mostra que não são eles que estão criando a imagem da besta. It's the ones that have fully bought into the ideology. São aqueles que estão completamente imersos nessa When you ideologia. get to the primaries, however, Agora, quando você chega nas primárias, who votes in primaries? quem vota nas primárias? It's your registered party members São os membros de partido who believe in registrados what that message is. que creem naquilo, que creem naquela mensagem. Each political party in a democracy Cada partido has a político numa responsibility. democracia tem uma And responsabilidade. it's my suggestion E a minha sugestão é, that, to use a colloquial term, para usar um termo coloquial, one of those parties desses dois partidos sold their soul to the devil vendeu a sua alma ao diabo in July this year em julho deste ano, in a fateful alliance numa aliança by fully backing that extremist. com muitas consequências ao apoiarem completamente esses extremistas. So, in bringing together the two presentations done today, Então, ao juntar essas duas apresentações de hoje, in answering when the image of the beast is formed, e para responder a quando how it is essa imagem formed, da besta é formada, and who como ela é plays the formada biggest part in its forming, e quem desempenha o maior papel na sua formação,
I hope Espero that the steps that I've taken que os passos que eu tenho tomado lead us to one conclusion. nos levam a uma conclusão. Why that RNC was so important. Por que essa Convenção Nacional Republicana era tão Why importante? that marked the image of the beast being created. Porque aquilo marca a criação da imagem da besta. And in turn, E internamente, why I think that is the que Sunday law acho, waymark. porque eu acho que aquilo é o marco do Perhaps teto we have dominical. different expectations Talvez tínhamos expectativas of what diferentes that waymark looks like, com que se pareceria esse marco. what we expect the image to be doing, O que nós esperávamos que essa and imagem when it does fizesse, what we expect it to be doing. e quando ela acaba fazendo aquilo que nós esperamos que ela faça. It's been suggested, Tem sido sugerido, or should I say said, o dito, by Elder Parminder, por Ancião Parminder, that the executive branch que o ramo executivo is necessary for the Sunday law. é necessário para o But which part in decreto that dominical. dispensation? Mas em qual parte nessa Is it dispensação necessary for the image of the beast to be created, é necessário para a criação da imagem da besta or is it necessary for the time in which it speaks? ou é necessário para o tempo em qual ela fala? Again, the suggestion being made Outra vez, fazendo a sugestão, is that that ideology, será que é essa a the mystery of ideologia, iniquity, o mistério da iniquidade, found its vessel encontrou o seu in the portador Republican Party no Partido has Republicano, now embodied the essence of the beast? que agora está representando a essência All da it besta. needs now Tudo que ela precisa agora is life, é vida, which the executive branch gives it. que o ramo executivo lhe dá. And that branch E esse ramo executivo then goes on to speak like a dragon logo passará a falar after como the fact. dragão após o I'm not fato. suggesting that the image of the beast Não estou sugerindo que a imagem has da besta started speaking, tem começado but a the image has falar, been set up mas a imagem tem sido levantada and is standing in the plains of Jura, e está erguida and Nebuchadnezzar no campo de Dura. E is Nabucodonosor about to call everyone to come and see it. está prestes a chamar todo mundo para ver There's a one imagem. final quote that I'd like to read. Há uma citação final que eu gostaria de ler. If you'd give me the opportunity to look for it. Me deem a It's oportunidade quote para number 6 in procurá-la. the notes, A citação número and I'll read it in its entirety. If we step back from the last hours, we see that there is a second reason why Hugenberg and the DNVP mattered to these last moments of the regime's demise. In particular, that the political found itself in this crisis in the first place, with generals and former generals behind closed doors possessing the means and opportunity to negotiate the regime out of existence, was due to a gaping absence, the absence of a moderate right. The resulting dynamic, brought on by the radicalization of the DNVP in 1928, made the political system vulnerable even before economic crisis had arrived. As the political scientist Stanley Hoffman once observed, paraphrasing Montesquieu, when states seem to collapse from one blow, there are deep reasons why that single blow was sufficient. And it's this last sentence that I think is the key to this. In what would turn out to be the most destructive instance of democratic collapse in the 20th century, the fate of democracy in Germany was in the hands of conservatives. And the fundamental impetus driving events in January at the time was not their strength, but rather their weakness.
Se nos afastarmos dos últimos minutos, veremos que há uma segunda razão pela qual Hugenberg e o DNVP foram importantes para esses últimos momentos do fim do regime. Em particular, o fato de o regime político ter se encontrado nessa crise, em primeiro lugar, com generais e ex-generais a portas fechadas, possuindo os meios e oportunidades de negociar a extinção do regime. Deveu-se a uma ausência enorme, a ausência de uma direita moderada. A dinâmica resultante, provocada pela radicalização do DNVP em 1928, tornou o sistema político vulnerável, mesmo antes da chegada da crise econômica. Como o cientista político Stanley Hoffman observou certa vez, parafraseando Montesquieu, quando os estados parecem entrar em colapso com um único golpe, há razões profundas ou profundos para que esse único golpe tenha sido suficiente. Agora a frase mais importante que queria destacar, que é a chave disso tudo, do que viria a ser o caso mais destrutivo de colapso democrático no século XX, o destino da democracia na Alemanha estava nas mãos dos conservadores. E o impulso fundamental que impulsionou os acontecimentos em janeiro, naquela época, não foi a força deles, So mas once sim the a moderates, sua fraqueza. Então, uma vez que os moderados just waiting for other translators. So once the moderates Então, uma vez que in the moderados Republican Party no Partido Republicano were cleaned out, foram the fate tirados of ou democracy in the USA limpados, o destino da was in the democracia hands of the nos Estados conservatives, Unidos da América estava nas mãos dos the Republicans. conservadores republicanos. And it was their weakness as a party E foi a sua fraqueza como partido that brought about the Sunday Law. que acabou trazendo The o reason why decreto I've gone dominical. through this E a razão pela qual eu passei por tudo isso is because of a question that's been burning é por causa de uma pergunta in my mind. ardente na minha mente. Why does a vote Por que um voto that happens in one party que acontece em um partido matter so much importa tanto amongst a small proportion of the electorate? entre uma porção pequena all do along, eleitorado? Porque ao longo do tempo todo, them behaving themselves eles se comportando is what kept democracy alive. é exatamente o que manteve a democracia viva. So when they don't behave, Então, quando não se comportam, as history showed us, como a democracia democracy dies. nos mostra, a democracia morre. My final point Meu ponto final, is that if we recall, se a gente when we expect recordar, a test, quando nós esperamos uma prova, when we teste, expect to be making decisions between two streams, quando nós esperamos decisões serem tomadas entre duas correntes, it's at Exeter, isso acontece em Exeter not at Boston, e não em Boston, where it has been publicly suggested onde tem sido sugerido the publicamente Sunday Law is que se encontre o in decreto July dominical em julho 2024. 2022. And once you 2024, perdão. get to that testing point, E uma vez que você alcança the esse two streams ponto de prova, is no longer conservatives and liberals. as duas correntes já não são conservadores e liberais, It's the image of the beast é a imagem da besta and you e and você, us, the nós, movement, o movimento, as the third angel. como o terceiro anjo. Let's close with a word of prayer. Encerramos com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, as we try to consider ao where considerarmos we are in this earth's history, onde nós nos encontramos na história desse mundo,
I pray that you may help us grapple Oro que nos ajudes with the responsibilities placed a entender a on responsabilidade every faction posta in society. sobre toda parte da sociedade. I pray that you may continually help us Oro que nos ajudes continuamente understand what is and what isn't truth a entender aquilo que é e aquilo que não é as we verdade, march towards your second advent. conforme que nós nos aproximamos my do prayer in seu Jesus' name. segundo advento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.